Sétimo ano, tudo bem? Como é que vocês estão, meus lindinhos? Estão bem? Tudo tranquilo? Como é que estão as atividades? Estão fazendo? Estão conseguindo fazer sozinho? Com certeza, né? Na sala de arte vocês faziam, porque aqui em casa vocês não vão fazer, né? Não esqueçam de colocar as atividades em ordem. Nós vamos marcar um dia para que vocês levem todas para a escola, né? Para que a prof possa avaliar o trabalho de vocês, possa ver o que vocês criaram, o que vocês fizeram. Combinado? As atividades que foram pedidas para ser coladas no material, colhem nos lugares que a prof combinou com, nos lugares que a prof combinou com vocês, para que na hora da avaliação fique mais fácil da prof entender de quem, qual trabalho é de quem, tá bom? Não esqueça. Para hoje, a gente vai precisar do material didático, lápis, borracha e lápis de cor. Só isso para hoje, certo? Abram lá o material de vocês na página 17, ou melhor, na página 17, e vamos entender um pouquinho o que é. Nós entendemos, a gente conseguiu ver, entender um pouquinho o que era a luz e a sombra nas últimas aulas. Na última aula, a prof pediu para vocês fazerem lá, né, naquela pera, copiar ela, recriar ela, usando a questão da luz e da sombra, tá? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o que é a sombra, luz, sombra e a sombra projetada, tá? Lá na página 17 nós temos esses sólidos geométricos ali, e tem ali as flechinhas, não esqueçam de colocar a data, certo? Tem ali a questão das flechinhas, ó, que mostra, né, o que é cada coisa. Então, aqui nós temos luz, está escrito ali, luz. Aqui nós temos a sombra própria, aonde o próprio objeto produz uma sombra, tá? Então, o que é isso? É quando o próprio, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para que vocês entendam um pouquinho. É quando o objeto, por exemplo, assim, ó, vou pegar o penal aqui. O meu penal, tá? Tem uma parte dele faz sombra para ele mesmo, certo? Isso é uma sombra própria. É o objeto fazendo sombra para ele mesmo. Combinado? Entenderam? Se não entenderam, coloca lá, né, nos comentários lá, que a prof explica de novo. Então, aqui nós temos luz, sombra própria, tá escrito aqui, e temos também a sombra projetada. O que é a sombra projetada? Tá? Então, imaginem que aqui, ó, onde mais ou menos onde está o rosto da prof, tem uma lâmpada, né? Ou sol, ou uma luz, uma janela. Ela está entrando, ela está. Vamos botar mais aqui, então. Ó. Ela está entrando, então, tem raios de luz aqui. Aqui está clareando o objeto. Aqui a sombra própria, né? O objeto fazendo sombra para ele mesmo. E no chão, né, onde o objeto está apoiado, nós temos a sombra projetada, aonde essa luz projeta as linhas do objeto, tá? Que não é nada mais do que aquela sombra que a gente, quando tem sol, que a gente já vê a sombra da gente mesmo ali, tá? Então, nós temos a luz, o sol pegando, tem uma parte do meu corpo que fica mais escuro, não precisa estar no escuro, mas está com menos brilho, né? Que é a sombra própria, e temos a projetada que está lá no chão, que é o desenho, né? A silhueta do meu corpo, certo? Entenderam mais ou menos? Não entenderam bem. Espero que entenderam bem. Então, aqui nós temos, né, os sólidos geométricos e todos eles mostrando bem o que é luz. Olha esse daqui, ó. Se eu fosse colocar aqui, né, se eu fosse conseguisse mexer aqui, eu mexeria como? Essa aqui, a luz, a sombra própria, sombra projetada. Luz, sombra própria. Aqui não consigo ver a projetada que está atrás da esfera, atrás do círculo, tá? Então, para eu saber se vocês entenderam, peguem lá a régua, tracem aqui, ó, uma linha e escreva em cada objeto onde tem luz, aonde tem sombra própria e aonde está projetada, tá? Então, nós temos aqui a projetada, façam a mesma coisa aqui com o cubo, com o cilindro, tá? Com a esfera, tá? E façam a mesma coisa. Esse aqui, né, ele não tem a sombra própria lá, tá? Agora, depois que vocês fizeram essa atividade, eu quero que vocês leiam essa parte aqui lá na página 17, que diz assim: para representar um objeto, um rosto com volume, no plano bidimensional, então no plano de folha, de desenho, plano reto, é preciso utilizar contrastes entre luz e sombra
para dar volume, tá, gente? Também é conhecido como efeito claro e escuro. Pega um marca-texto lá e vamos sublinhar. Para representar um objeto ou um rosto com volume no plano bidimensional. No tridimensional já é uma outra situação, tá? Eu vou pegar um objeto do tridimensional, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Ó, vou pegar aqui, ó, esse objeto aqui, tá? Uma ilhama. Aqui ela está no tridimensional. Se eu quiser desenhar essa ilhama no papel, né, na folha, eu posso, ela vai passar para bidimensional, ok? Então, no plano bidimensional, para que tenha essa característica de volume, eu tenho que usar o claro e o escuro para dar esse efeito, certo? Então, vamos lá. Combinado? Continuamos a aula. Então, deixa eu puxar para cá esse para não ficar atrapalhando vocês. Nem sempre ele quer me obedecer, o danadinho. Aqui. Então, sublinharam lá? É preciso utilizar contraste entre luz e sombra. Então, sempre onde tem mais brilho, tem luz, onde tem menos brilho, tem sombra, tá? Lembrando agora que a gente tem duas sombras, a projetada e as próprias e a projetada. Sublinha lá, também conhecido como efeito claro e escuro. Sublinharam? Fizeram? Beleza. Existem dois tipos de sombra própria e dois tipos de sombra. Existem dois tipos de sombra, a sombra própria e a sombra projetada. Ok? Nós já conversamos sobre isso. A sombra própria ressalta o volume e atribui para a percepção da profundidade dos elementos, igual aos exemplos. Então, a sombra própria, ela dá mais volume, dá mais veracidade ao desenho, tá? Então, imagine isso aqui tudo em branco, tudo sem desenho, sem sombra. Tem um outro contexto. Agora, imagine ele aqui que fizeram com essa sombra, né? Esse escurinho aqui, ó. Agora, imagine ainda dando mais veracidade ainda ao desenho, usando a sombra projetada. Combinado? Conseguiram entender? Então, vamos para a página 18. Eu quero que vocês usem nessa atividade aqui, ó, da página 18, eu quero que vocês usem o lápis grafite adequado para cada lugar. Eu sei que talvez em casa vocês não tenham esse lápis. Talvez vocês não tenham o lápis 6B, que é o lápis próprio de desenho. Se não tiver o 6B, não tem problema, deixa em branco. Quem tem o 6B, faz com o lápis 6B também, tá? Então, fazer com o lápis, aqui está faltando um, fazer com o lápis grafite adequado nos lugares indicados, para que você perceba como cada um pode ser diferente e como cada um pode ajudar no trabalho de luz e sombra. Aplique também lápis de cor. Então, essa atividade aqui é para que na hora que você for desenhar alguma coisa, você consiga entender, consiga já saber qual o lápis indicado para fazer uma sombra própria, uma sombra projetada. Geralmente, gente, não tem assim, lápis 6B só para sombra. Tem gente que desenha com lápis 6B. Eu, particularmente, adoro desenhar com 6B, porque ele é um lápis de um grafite mais macio, tá? Tem gente que usa o 6B só para fazer sombra. Então, é muito de gosto, tá? O lápis 2B, o HB, é aquele lápis que vocês escrevem. É um lápis mais duro, tá? De grafite mais duro, mais forte. Então, eu quero que vocês pintem isso aqui, ó, esse círculo aqui. Eu quero que vocês pintem usando, primeiro de tudo, o lápis HB. Todo o círculo, bem pintadinho. Aperte, façam pressão no papel, solte a mão, faça menos pressão na mão, para você sentir as características do lápis. Use o lápis mais reto, o lápis mais deitado. Depois, nós temos um lápis chamado 2B, tá? Que também é um lápis para desenho, mas é um lápis mais específico para o desenho. Se vocês tiverem, se a mãe, o pai puder comprar para vocês, faz com o 2B. Se não tem em casa, não tem problema, gente. Não faz nada daí, deixa branco, tá? A mesma coisa. Aperta bem, solta. Eu quero todo um espaço pintado. Lembre que vocês estão experimentando o lápis, então todo o espaço pintado.
Depois o 6B, que é o lápis de desenho. Mesma coisa. Aperta bem, vai soltando. E depois escolhe uma cor, a cor preferida, e faz com um lápis de cor aqui, ok? Lembrando que a maioria dos artistas, eles usam a questão da cor para dar a luz e sombra, tá? Então, tonalidades de cor. Agora aqui, experimente os diferentes tipos de traços que você poderá usar, usando a ponta do grafite para fazer traços finos ou de lado para traços mais grossos. Então, olhem para cá um pouquinho. Olha aqui a prof. Vou pegar meu lápis aqui dentro, tá? Depois eu vou fazer um vídeo para mostrar. Lápis em pé, risca. Lápis deitado, pode ser bem deitado, risca, vai aumentando, vai baixando. Se você tem um lápis 6B, se você tem o 2B, faz com ele também, usa lápis de cor, usa vários tons de lápis de cor também, para que quando você for fazer o seu desenho, você consiga já perceber qual é a pressão que você tem que usar na mão, se você tem que pôr mais pressão, se você tem que pôr menos pressão. Combinado, gente? Então, vamos lá. Entenderam essa parte? Quem não entendeu, não esquece lá de deixar escritinho para a prof. Ó, a prof não entendi essa parte, pode me explicar de novo, que a prof vai estar explicando de novo, tá? A atividade vai em vídeo, a outra atividade vai em vídeo, então eu mando, na próxima aula, eu vou gravar um videozinho para vocês daí. Tá bom, queridos? Então, vamos lá. Na página 19, nós temos aqui algumas figuras geométricas. Aqui nós vamos pintar usando degradê. O que é degradê, prof? Todo dia, prof, com uma moda nova, né? Degradê é quando se usa do tom mais, usa o mesmo lápis, tá? Não é uma monocromia. Usa o mesmo lápis, soltando, fazendo bem fraquinho, bem forte, bem apertado, até apertar bem, que dê um tom bem escuro, tá? Então, isso é o degradê. Então, eu quero que vocês usem para cada forma geométrica uma cor de lápis de cor, usando o degradê. Começa lá do topo fraquinho, bem fraquinho, vai apertando, até ficar bem forte. Triângulo, o oval, o quadrado, esse aqui também, o outro oval, bem feitinho. Acho que não, no meu, de vocês lá tá um círculo, né? Bem feitinho. Todo o espaço sem passar para fora. Isso é importante, gente, que vocês tenham essa percepção de chegar na linha e não ir para fora, tá? Eu sei que é 7º ano, mas tem amigos que ainda não sabem pintar, não conseguem, né? Não é que não saibam, não conseguem ainda pintar dentro do quadradinho, dentro do espacinho. Isso é coordenação motora fina. Então, aperta lá, vai soltando, vai soltando. Se achar melhor fazer do apertado, do lápis da cor forte para o fraquinho, faz. Se achar melhor fazer do fraquinho para o forte, faz também. Desde que você tenha essa noção de quando aperta, quando solta, quando tem que botar mais pressão no lápis, quando tem que botar menos pressão. Ok? Depois que tiver prontinho esse exercício, cada um de uma cor, eu quero que vocês façam esse exercício aqui. Após o exercício que realizou, aplique seus conhecimentos fazendo a sombra própria e a sombra projetada do sólido geométrico. Então, nós temos aqui um cubo. Eu quero que vocês desenhem neste cubo, desenhem uma lâmpadazinha, um solzinho, para indicar onde ele tem está mais claro, aonde está pegando a claridade e aonde tem que ter a sombra própria e a sombra projetada, tá? Então, imagine, tracem uma linha aqui embaixo, ó, tá? Tracem uma linha embaixo, aqui, deixa eu mostrar aqui na atividade da prof. Vamos aqui. Ó, tracem uma linha, dá para ver? Que dá, né? Tracem uma linha aqui embaixo, tá? Desenhem o solzinho onde vocês querem. Deixa eu pegar aqui, vou fazer um aqui. Vou fazer aqui só um pouquinho. Aqui, ó. Eu quero que o meu solzinho, minha luz, minha lâmpada seja aqui. Então, eu vou desenhar ele aqui, ó. Tá pegando o sol. Daqui ele vai clarear. Aqui vai ser bem claro. E aqui vai ficando um degradê para o escuro. Depois que você traçar essa linha aqui, ó. Você vai ter que desenhar a sombra projetada. Certo? Então, além de você fazer
o degradê, pode ser com lápis de escrever, prof? Pode. Pode ser com lápis 6B, prof? Pode. Pode ser, posso usar um lápis. Deixa eu botar para cá esse aqui. Não tá querendo vir. Hoje eles não querem me obedecer. Tá complicado aqui a coisa, pessoal. Agora veio. Veio nada. Tá, fique aqui então. Então, posso fazer? Posso, pode. Então, desenha ali a questão da luzinha, né? Do solzinho. Faz com lápis de cor ou com o lápis 6B ou com lápis de desenho, o que você tiver em casa. Eu gostaria que você fizesse esse, talvez com lápis de cor, para trabalhar a questão do degradê de novo, tá? E depois faça sombra própria e a sombra projetada. Não esqueçam de traçar um chão para o sólido, aonde vai projetar essa sombra. Combinado, gente? Entenderam a atividade? Eu espero que vocês tenham entendido. E na próxima atividade, a prof vai. A próxima atividade vai ser em vídeo, a próxima aula, que nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre esse assunto para depois passar para o outro. Ok? Beijo para vocês. Caprichem na atividade. Não esqueçam de pôr a data, que é muito importante. Beijinho no coração. Estou com muita saudade. Até o próximo. O que é, Isabelle?